Olá, boa tarde. O Terra e Mar de hoje leva você até Pilar, um município que revela histórias curiosas, como a visita de Dom Pedro II. O lugar também foi palco da última pena de morte por enforcamento no Brasil. Você vai ver a Romaria de Santos, uma tradição que tem mais de 150 anos. Fiéis lotam as ruas e reverenciam os santos protetores. Em Pilar nasceu o ilustre alagoano Arthur Ramos, um homem além do seu tempo. E das águas da Lagoa Manguaba, que banha o município, vem uma receita de bagre ao coco. Na primeira reportagem, você vai saber como surgiu o nome de Pilar. Conta a lenda que a imagem de Nossa Senhora teria aparecido em um pilar. Já um historiador diz que a imagem da santa chegou com o colonizador espanhol, que iniciou a vida econômica na região. A cidade é abençoada por Nossa Senhora. Pilar começou como um pequeno povoado, cresceu e passou a vila. A partir da criação da freguesia de Nossa Senhora do Pilar em 1854, através da lei número 250, foi crescendo a província, aqui o povoado, se tornando vila e depois cidade. Em 1872 foi elevado à condição de município, um lugar que tem histórias para contar. A vida econômica começou com um engenho de açúcar que pertencia ao espanhol José Mendonça de Alarcão Ayala. Em Maceió, conhecemos um descendente do espanhol. José Maria de Alarcão Ayala não sabe muito sobre o avô, mas se lembra de algumas histórias que o pai contava. Ele participou ativamente da cidade de Pilar, pois passou toda a sua infância no Pilar. Ele passou pelos bancos do grupo escolar, ele falava das festividades que tinha na Praça da Padroeira, ele me falava do engenho, da casa de engenho, tudinho, como era o controle da família, né? Então era uma família muito humilde, muito dada com todo mundo, e todo mundo gostava dos meus avós. O meu avô, eu pouco tenho conhecimento né? Eu tenho conhecimento através de documentos, né? Eu sei que a gente tem a descendência porque tem como comprovantes através de fotos, de documentos, né? E que provam que a gente é descendente legítimo do espanhol fundador do Pilar. Nas histórias de Pilar, um detalhe chama a atenção. Segundo a tradição, o nome do município surgiu a partir de uma lenda. Ela diz que a imagem de Nossa Senhora apareceu em um pilar, na época nos arredores do povoado. Foi a partir dessa lenda que a igreja matriz daqui do município também recebeu o nome de Nossa Senhora do Pilar. E os historiadores contam que a imagem foi encontrada na lagoa, foi colocada na capela, depois ela reapareceu no local primitivo, aí tinha dado-se o nome de Pilar por causa desta lenda. Mas o fato mais real é que o espanhol José de Mendonça Alarcão Ayala, em 1831, quando adquiriu as terras aqui do engenho, trouxe da Espanha a imagem de Nossa Senhora do Pilar. Porque desde criança eu ouvia falar nessa história da imagem original estar debaixo do altar da matriz, que passava um rio, que a imagem estava ali. Mas eu, desde que eu me conheço de gente, sempre enfeitei o altar, sempre andei por trás ali, a reforma que foi feita, e nunca foi encontrado isso. O mais real é realmente essa história, que a imagem veio da Espanha, até porque essa é uma história de pescadores, né? Muito comum no nosso país, em diversas cidades existe esta lenda da imagem da aparição, porque a aparição, na verdade, aconteceu lá na Espanha, né? Pela história bíblica que a gente tem, quando Nossa Senhora, os apóstolos saíram para evangelizar, apareceu lá em Saragoça. E o espanhol, sabendo desta lenda, também trouxe para cá esta devoção à Virgem Senhora do Pilar, que passou a ser a padroeira da cidade. E foi construída esta igreja aqui no Pilar, essa matriz. A Igreja Matriz, fundada em 31 de agosto de 1879, conserva a arquitetura neoclássica colonial, estilo predominante na maioria das paróquias centrais. A Matriz Nossa Senhora do Pilar fica na praça central da cidade e é considerada o coração do município. Toda a história da religiosidade fez com que esta devoção, trazida pelos portugueses e pelos espanhóis para as terras alagoanas, tivesse essa devoção. E aqui, sob o título de Nossa Senhora do Pilar, foi criada esta igreja, esta paróquia,
que hoje tem 155 anos e que cresceu, se expandiu por diversos bairros, construindo novas igrejas, mas sob o nome, a invocação. As igrejas existem como Santos, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Outra paróquia da cidade é a Igreja do Rosário, que foi abençoada por Padre Cícero e também tem importância histórica. Mas nem só da beleza arquitetônica das igrejas é contada a história de Pilar. Em cada rua encontramos importantes registros históricos. Os casarios coloniais ainda estão de pé. As ruas recortadas por ladeiras e os sítios cercados de recursos naturais também traçam a história da cidade. Foi neste sítio que houve o último enforcamento por pena de morte no Brasil. Foi exatamente neste local que um escravo foi enforcado por ter planejado uma emboscada para os patrões. A última execução do Brasil foi autorizada pelo imperador Dom Pedro II, que visitou a região. Aconteceu exatamente aqui no sítio Bonga, né? Em 1874, primeiramente, os escravos Francisco Vicente Prudêncio tramaram a morte do capitão João Evangelista de Lima, Dona Josefa Marta de Lima, proprietários deste sítio aqui, o sítio Bonga, e também de doutor Joaquim Telésforo, que era o patrão do escravo Francisco. Vicente Prudêncio era o cativo do capitão João Evangelista de Lima e Dona Josefa Marta de Lima. E naquela noite do dia 28 de abril de 1874, executaram os patrões, ele no Hotel Central e ela aqui no sítio Bonga, que era de propriedade deles. Fugiram, foram capturados, um morreu em luta com a polícia, o escravo Prudêncio. Francisco e Vicente, capturados, passaram a ser julgados pelo júri popular e naquela época transcorreram 2 anos do processo criminal até que no dia 28 de abril de 1876 o juiz Francisco José da Silva Porto acatou a decisão do júri. Eles fizeram pedido de graça ao imperador Dom Pedro II e o pedido do escravo Francisco foi negado. Então, consequentemente, o imperador Dom Pedro II autorizou a pena do poder moderador para que o escravo Francisco fosse executado aqui neste sítio onde ele executou Dona Josefa Marta de Lima. Então ele foi enforcado aqui na cidade do Pilar, sendo este o último enforcado do Brasil naquela tarde de 28 de abril de 1876. Pilar também recebeu a visita de Dom Pedro II, né? Isso, a visita do imperador Dom Pedro II aconteceu em 10 de janeiro de 1860, aqui na cidade do Pilar, e o doutor Joaquim Telésforo, que era político e médico da Guarda Nacional, recepcionou com toda a sociedade pilarense. É um marco histórico, realmente. Inclusive, nós iremos comemorar esta data importante no próximo dia 10 de janeiro de 2010. Estaremos completando 150 anos da visita do imperador aqui à região ao Pilar. E na época, quando ele foi recebido aqui no Pilar, foi feito um baile imperial, foi construída uma ladeira de pedra e também dado um vaso de ouro. Então, na região de Alagoas, um dos municípios que ele visitou, assim como Penedo, Maceió, Porto Calvo e outros municípios da região, também foi algo muito marcante. Então ele veio com o navio Pirajá, com toda a comitiva imperial, através da Lagoa Manguaba, veio visitar o Pilar e no seu diário, segundo o historiador Abelardo Duarte, ele relata Pilar, cidade de águas limpas, de ladeiras, calçadas. Então ele fala um relato também da história de Alagoas, da história do Brasil, falando sobre o Pilar também nessa visita. Pilar também tem uma manifestação religiosa marcante. A Romaria de Santos lota as ruas da cidade há mais de 150 anos. Durante a procissão, os fiéis reverenciam os santos protetores. O mastro e a bandeira da padroeira anunciam a festa. A homenagem é para Nossa Senhora do Pilar, venerada pelos pescadores da região e adorada também pelos espanhóis. Foram eles que trouxeram a tradição para o interior de Alagoas. De várias partes do estado chegam os fiéis. O beijo no chão representa a devoção de Joana. O altar é o destino que ela busca ajoelhada, numa submissão ao poder dos céus. Nas orações, o agradecimento pelas graças. O que a senhora tinha prometido a essa? Foi de entrar de joelho na igreja dela, na casa dela.
entendeu? E beijar o chão dela 3 vezes, entendeu? E pedir a ela que ela abençoasse o emprego da minha filha. Se ela passasse no concurso todo ano, eu entrava de joelho. No meio da igreja, o andor principal é decorado. É ele que vai servir de suporte para a imagem de Nossa Senhora desfilar pelas ruas da pequena cidade. Ramos e flores ornamentam o altar móvel. José Carlos teve a nobre missão. Maria representa para nós aquela que trouxe ao Salvador, né? Maria, mulher do sim, aquela que ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática, né? Nós, como cristãos, também devemos fazer o mesmo, né? Ouvir os ensinamentos do Mestre, como Maria também ouviu. O trabalho de confeccionar e decorar toda essa charola aqui também é uma demonstração de fé? Com certeza, né? Principalmente para mim, pela primeira vez, está ornamentando a Virgem do Pilar, né? Tão conhecida pelos fiéis, né? De cabeça baixa, a resignação do devoto. No balbuciar discreto, palavras de gratidão. Os fiéis lotam a paróquia para ver a santa de perto, antes dela desfilar pela cidade. Acho ela igual às outras santas, né? E foi importante, milagrosa. A gente pede a ela as coisas, que a gente tem fé e a gente vê, né? A gente consegue a graça. Tenho fé em Nossa Senhora, em todos, né? A minha fé em Jesus Cristo e meu Padre Cício, né? Ao lado do andor da padroeira, outros altares são preparados. Eles vão conduzir, pelas mãos do povo, os santos que protegem a comunidade. São Benedito tem lugar especial. É ele quem abre a procissão do Pilar. Se ele não sair, o Pilar se cobre de água, né? Ou seja, chove. E isso é real. Há 6 anos atrás, só porque não doaram a charola dele, foi de pôr flores de um lado, flores de outro, para melhor dizer, de arrogo, como diz o matuto. E choveu durante a procissão e todo mundo ficou, muitos pensavam que era brincadeira, que era contos, não, é verdade, nós presenciamos. Do lado de fora, uma multidão aguarda, atenta. Na janela de casa, uma imagem da santa e a réplica da igreja estão a postos, aguardando o desfile. É o presente de Sérgio para a padroeira. E pelo menos a gente coloca mais de 15 anos, né, para reverenciar a nossa padroeira na passagem da procissão, agradecendo as bênçãos recebidas e pedindo a bênção para toda a família, para a comunidade pilarense e os fiéis devotos durante todo o ano. E a procissão se anuncia. São Benedito surge na porta da igreja, abrindo os caminhos. Atrás do primeiro andor, outros 8 santos seguem, passeando pelo corredor aberto pela fé do povo. Quando a imagem de Nossa Senhora surge na escadaria, os devotos saúdam com palmas e fogos. Acompanhando as imagens, os fiéis percorrem 7 quilômetros pelas ruas da cidade. Márcia trouxe o filho com as vestes de São Benedito. Uma promessa pela cura do bebê. Ele tinha problema de respiração. Aí quando nasceu, aí eu peguei e fiz. Tá esperando que seja cumprida? Tô. Já tô conseguindo, né? Porque ele parou, graças a Deus. E São Benedito, né? As mulheres dividem o fardo. Mas aqui, a dor representa a purificação. Para a dona Santini, é uma prova de fé. Foi uma promessa para todo ano carregar uma dor. E foi cumprida já a promessa? Tô. Eu morava de 4 teias, hoje estou debaixo de 4 buracos, que ela me ajudou-me. Conseguiu uma casinha? Consegui. A menina segue trajada de anjo. É também uma promessa pela graça conquistada. Qual foi a promessa que você fez? Ela tem um problema na garganta e precisa fazer uma cirurgia. Minha bisavó fez a promessa e não foi preciso fazer. E agora ela veio de anjinho? Anjinho para cumprir a promessa. Pisando o asfalto, pés descalços. Acidente de carro que eu sofri e fiquei paralisada de um braço. Estou perdendo o movimento do meu braço e estou
tentando conseguir graça para ver se consigo melhorar do meu braço. Aí minha mãe fez essa promessa até o final de minha vida. Até todos os anos só de vestido preto e descalço, acompanhando a procissão Nossa Senhora do Pilar. E tenho fé em Deus que eu consegui as minhas graças e ficar boa do meu braço. Quem não acompanha a procissão, observa. Da porta de casa, famílias compartilham a crença nos Santos do Pilar. Todas as pessoas que vêm participar conosco, com Maria, indicamos o caminho, que é Jesus. À noite, a procissão adentra pelos humildes bairros de pescadores. A lua presenteia os devotos. E a retribuição pela festa santa está nos céus. No lugar sagrado dos seguidores de Cristo. A seguir, sabor e arte das águas da lagoa, um prato típico da região, o bagre ao coco e a criatividade de fazer arte aproveitando as sobras do peixe. É num instante só. O Terra e Mar volta já. A peixada de bagre é uma tradição da culinária de Pilar. A criatividade de produzir artesanato com o peixe típico da região é um dos atrativos da cidade, que também revela outros encantos. O cenário é encantador. Em Pilar, a vida se manifesta por toda parte. A cidade é conhecida como a Princesa da Manguaba. Vista do alto, o município esbanja a beleza. Do Monumento do Cruzeiro é possível ter uma visão privilegiada de Pilar. É da Lagoa Manguaba que os pescadores tiram o sustento da família. Pescam um peixe típico da região, o bagre, que inspirou até um famoso festival de cultura. E por falar em peixe, que tal aprender a fazer uma deliciosa peixada de bagre ao coco? Anote aí os ingredientes. 1,5 kg de bagre, 2 pimentões, 2 tomates e 2 cebolas, uma porção de cheiro verde, uma pitada de tempero e coloral, sal a gosto, 3 cocos ralados, meia xícara de vinagre, uma pimenta de cheiro, 2 ovos. O preparo é simples. No liquidificador, bata o coco ralado em 1 litro de água. Passe o caldo na peneira. Na panela, coloque o peixe de molho no leite de coco. De volta ao liquidificador, bata as verduras e o coloral. Coloque tudo na panela e acrescente o tempero, o vinagre e o cheiro verde. Hora de ir para o fogo. Deixe o bagre cozinhar por cerca de 20 minutos. A peixada é servida acompanhada de arroz, pirão, vinagrete e limão. Olha, o cheiro é realmente muito bom, a peixada dá água na boca. E o bom é que daqui não se perde nada. Esta peça foi feita pela Edith com a cabeça do bagre e a gente também vai mostrar como faz. Só que antes, eu e a Edith vamos ter que comer o peixe para depois ela levar a cabeça do bagre lá para a oficina dela. Vamos lá, Edith?
hora de mostrar como o crucifixo de bagre é feito. Deixamos o restaurante do Seu Bebé, fomos direto para o núcleo onde a Edith trabalha. O primeiro passo é lavar bem a cabeça do bagre. Esfregue até tirar o resto da carne do peixe. Ponha de molho na água sanitária com sabão em pó e depois seque. Agora é mãos à obra. Depois de lavada e enxaguada dessa água da água sanitária, ela vai ser seca, né? Vou colocar ela no sol para secar. Que foi o que aconteceu com essas aqui, que ficaram no sol secando e por isso já estão na fase de colocar cola, que é esse processo que eu vou fazer agora. Essa é uma cola comum? Aham, cola comum. É uma cola que ela serve para colar também madeira, né? Ela tem uma resistência maior do que aquela cola de papel, que só cola papel. Então o primeiro passo é esse. Você vai colocando a cola no osso, né, na cabeça do bagre, para que ela possa ter mais resistência, né? Ela não quebra com facilidade. Porque elas são frágeis também, por ser osso ela é frágil, né? Então ela pode quebrar facilmente. Se você colocar cola, ela já não tem tanta facilidade de quebrar. Pode ser um verniz também? Pode. Desde que seja um verniz incolor. Pode ser um verniz incolor. Não tem que ser todos os tipos de verniz, né? Que tem várias cores, vários tipos. Tem que ser incolor. Mas eu prefiro a cola, porque ela fica mais natural. Ela dá uma naturalidade, ela também tira o cheiro do peixe, né? E dá um brilho também. Dá um acabamento quase perfeito, como se fosse o verniz. Ela não fica com esse aspecto de branco, não? Não. Ela vai secar e ela vai ficar transparente. Como se você nunca tivesse colocado nada. Ela vai ficar naturalmente. Depois que ela secar, essa cola, eu já começo a fazer a ornamentação. Você percebe que a gente passa a cola nela todinha, né? Para que ela não tenha facilidade de quebrar esses ossinhos. E ainda tem mais, se quebrar, ainda acontece que se quebrar um ossinho desse bracinho aqui, a gente dá cola, ainda faz uma cirurgia nela. A gente coloca essa mesma cola no lugar e encaixa o ossinho, porque eles têm uma juntinha no osso que ela solta. E aí a gente pega e cola. Mas o ideal é que não quebre. O ideal é que não quebre. Então, agora eu vou para o próximo passo, que eu vou fazer a massa de colar a cabeça do bagre, né? Vou pegar essa massa aqui. Vou prepará-la para colar ela na pedra. Vou molhar minhas mãos aqui na água porque a massa não pega, ela é muito pegajosa, então ela pode grudar na mão. Aí você imagine, você preparar umas 200 cabeças de bagre dessa para levar para um evento ou uma encomenda e as pessoas ainda acham caro, né? Quanto é que você cobra uma? Dependendo do tamanho. Nesse tamanho aqui eu cobro R$5. Se for um tamanho grande, R$20. Vai depender muito da criatividade da pessoa que queira fazer o trabalho, onde achar melhor. Pode ser qualquer pedra? Pode ser qualquer pedra, pode ser num pedaço de madeira, como eu usei também esse aqui, ó, né? Veja que esse daqui tá num pedaço de madeira, na base. Pode ser num quadro, você pode colar ela num quadro. Geralmente as pessoas fazem encomenda na pedra mesmo? Geralmente encomendam na pedra, Quando a gente vai para um evento, uma feira, no caso quando eu vou, é que eu crio, né? Coloco uma madeira, assim, tipo uma cruz, né? Um quadro, enfim. Uma casinha já fiz assim, tipo igreja, né? Umas casinhas no formato de igreja, já coloquei dentro para vender, deu certo. Mas não tanto quanto na pedra. Na pedra ela tem mais saída, as pessoas aceitam mais na pedra. Até porque fica mais original, né? Ela fica mais natural. E aí você vai colando peça por peça? Aqui eu vou colando as peças.
para dar um acabamento melhor. Para mim, o artesanato, além dele ajudar na renda, né? Ele também é um divertimento, é uma terapia também. Deus criou o mar, né? Criou o peixe no mar, para que esse peixe pudesse alimentar o homem. Mas também ele deixou a sua marca, que foi na cabeça do bagre, foi o formato da cruz, né? A cruz, o retrato dele, para que as pessoas realmente acreditassem que ele foi quem criou aquele peixe, foi ele quem criou o mar. A seguir, filho ilustre, o orgulho de Pilar em ser a terra natal de Arthur Ramos, um estudioso do comportamento humano, considerado um homem além do seu tempo. O Terra e Mar volta já. Além do acervo histórico, da religiosidade e da beleza natural, Pilar se orgulha em ser a terra natal de um alagoano ilustre, intelectual e dedicado aos estudos do comportamento humano. Arthur Ramos de Araújo Pereira se tornou um homem que viveu além do seu tempo. Ele teve uma participação importante na história. Foi médico, psicólogo, folclorista e até antropólogo. Como intelectual, também se destacou e marcou uma época. Nascido em 7 de julho de 1903, Arthur Ramos é considerado mestre cientista da humanidade. Morreu jovem, aos 48 anos, mas deixou um legado de mais de 600 obras, entre livros e artigos que se tornaram fontes de estudo para a psiquiatria. Além de pesquisas sobre o negro, o índio e o folclore brasileiro. Arthur Ramos, figura expressiva da intelectualidade brasileira, nunca esqueceu a terra onde nasceu, seu povo, seu lugar. O Museu de Cultura da cidade faz homenagem ao filho ilustre de Pilar. Em 1993, no mesmo ano, foi criada a Casa da Cultura Professor Arthur Ramos, com o intuito de funcionar aqui um museu e uma biblioteca. Fizemos aqui uma reforma porque a casa estava completamente deteriorada. Nós demos aqui uma nova roupagem, revitalizamos a casa para que a gente pudesse começar a receber os visitantes. O humanista com ideias libertárias contra o preconceito racial nasceu e cresceu nesta casa, que até hoje se mantém firme para que Arthur Ramos esteja sempre vivo e lembrado por todos que visitam o lugar. Objetos centenários estão expostos. Tem também obras literárias. Em alguns cômodos, registros da cultura do município. E não podemos esquecer as histórias pitorescas, como a dessa funcionária. Ela jura que a casa é mal assombrada. Eu chego, eu só abro lá à frente, eu não venho pra cá, né? Porque eu tenho medo. Aí quando o pessoal vai chegando, aí é que eu vou abrindo, porque eu tenho muito medo. Porque eu vejo risada, eu vejo gaitada, eu vejo subindo aí os dregal, descendo. Aí eu venho olhar e não vejo nada. Então a Salete Lau, ela morou muito tempo aqui e eu cuidei dos filhos dela. Ela ia para os... ela ia para o baile, eu ficava com os meninos. Aí a gente ouvia panela cair. Aí quando a gente ia olhar, as panelas estavam no mesmo local. A gente via subir e descer os dregal. A gente via fechar as portas e não era ninguém. Então daí eu fui ficando com medo. Até um rapaz da banda Fanfarra, também uma vez ele correu daqui. O professor Udes, quando chegava, ele ficava ali, debaixo daquele pé de pau e ficava pensando. Aí ele, professor, eu estou aqui pensando na minha vida, não sei o quê. Aí dizia, ele tinha um problema de dizer assim, eu estou com a virose, vem aqui dar uma massagem nas minhas costas e tudo. Mas, olha, vocês vão ficar sentindo falta de mim, porque quando eu morrer, eu venho fazer medo a vocês. Era a palavra, e só dele que eu me lembro.
não sou eu que ouvia, muita gente, até a Bete do Irmã Pelo foi no banho de fantasia. Aqui existia um birô aqui e ele só ficava nesse birô aqui. Ela viu, ela mesma chegou a ver o professor Hudson. Ela deu aquele grito. Ele não morou, ele era funcionário daqui. Agora só que ele convivia há muito tempo aqui. Quando chega todo mundo, aí é que eu entro e vou fazer a minha parte do meu trabalho. Definitivamente um museu de histórias. Imagens de personagens importantes estampam as paredes. São outros mestres que também deram sua contribuição ao município. Mas apesar da riqueza do acervo, Pilar ainda detém poucas obras e escritos, principalmente de Arthur Ramos. Por causa da falta de estrutura e segurança, o acervo de Arthur Ramos foi doado à Universidade Federal de Alagoas. A família quer que o acervo retorne a Pilar. Uma proposta que vem desde a fundação, que resgatou toda a história de Arthur Ramos. Há 2 anos atrás nós criamos essa fundação com o objetivo de resgatar todo o acervo do Arthur Ramos. Conseguimos uma boa parte, 1000 itens. Durante esses 12 anos nós conseguimos documentos pessoais dele, cartas pessoais, livros, toda uma documentação também que estava assim, no poder da família e de amigos, nós conseguimos assim, uma boa parte. E o objetivo principal disso é justamente a gente dar continuidade que aqui em Alagoas, que viesse todo o acervo para cá. Não está todo aqui em Pilar, que o objetivo seria esse, trazer para Pilar. Então, quando nós chegamos à fundação, já com o objetivo já cumprido, que era resgatar boa parte do acervo, o que é que a gente fez? Nós doamos todo esse acervo para a Universidade Federal de Alagoas, aqui em Maceió. Então, a partir daí, nós temos uma ideia, uma proposta, a ser lançada até para o próprio prefeito aqui de Pilar, para que haja uma parceria entre a Prefeitura do Pilar e a Universidade Federal de Alagoas. Então, qual seria essa parte? Passaria a ser colocada na Câmara de Vereadores aqui de Pilar uma proposta para que a Prefeitura doasse essa casa para a Universidade Federal e a Universidade trouxesse todo o acervo aqui para Pilar. Então, essa casa passaria a ser um órgão federal, poderia surgir daí, a partir desse momento, um centro de pesquisa avançado, E com isso, acho que todo mundo lucrava. A Prefeitura não precisava estar onerando a Prefeitura para manter a casa, que a gente sabe que o custo é muito alto. E viria aqui para Pilar, onde nasceu Arthur Ramos. Não há como negar que Pilar é mesmo detentor da riqueza do mestre. Aqui na casa onde ele nasceu, tudo relembra seus passos. A cama de ferro centenária usada por Arthur Ramos ainda permanece no mesmo lugar. O quarto de Arthur Ramos ficava aqui no sótão da casa, o lugar preferido dele, um refúgio onde ele passou a infância. E era desta janela que ele buscava inspiração para escrever. Foi daqui que ele escreveu o primeiro artigo para o semanário O Pilar. Na época, ele tinha apenas 15 anos. Foi a partir deste trabalho que ele se projetou para o mundo. Aqui no primeiro andar, Arthur Ramos estudava, vivia com seu irmão Nilo Ramos. Aqui ele olhava, tinha a visão da Lagoa Manguaba e fazia a comparação quando chegou a Paris, desta lagoa, nunca esqueceu a sua terra. Aqui ele viveu a sua infância, estudou o primário, foi estudar o ginasial no Colégio São João Batista, em Maceió. Depois seguiu para a Bahia, formou-se em medicina na Bahia, defendendo a tese Primitivo e Loucura. Lá estudou a mestiçagem no Brasil, visitou os terreiros de Candomblé para entender a antropologia do povo brasileiro e foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Antropologia, além de trocar correspondência com Freud, foi contemporâneo de Início da Silveira e foi um grande estudioso, deixou grande contribuição científica para a humanidade. Quando saiu da Bahia, foi ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro chegou a ser nomeado chefe do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, seguindo para Paris, quando preparava um plano de paz para a humanidade, que infelizmente, com apenas 46 anos de idade, veio a falecer. O mestre era apaixonado pela terra natal. Costumava dizer que quando viajava pelo país, a recompensa maior vinha dos ventos. Eram eles que traziam as vozes distantes do Pilar para acalmar seu coração. Tem essa frase dele, cérebro, que ele dizia em todo canto que chegava: Paris é a paixão do meu cérebro e Pilar é a paixão do meu coração. Então Arthur Ramos se identificou, gostava muito do Pilar e lá em Paris ele fazia essa comparação.
Olhando o Rio Sena, eu lembro a Lagoa Manguaba. E a Catedral de Notre Dame, eu lembro a Matriz da Senhora do Pilar. As fotos mostram Arthur Ramos e a esposa Luísa na Praça Central. Era a década de 30 e os anos nem parecem ter se passado. O lugar continua lindo. A praça ainda é ponto de encontro da população. Aqui encontramos um velho amigo de Arthur Ramos, o poeta e membro da Academia Alagoana de Letras, José Benjamin. Eu conheci Arthur Ramos pessoalmente, no dia 20 de julho de 1937. Foi então quando, naquela manhã radiosa, Dona Maria Chaves, minha professora, convidava-me para ir com ela levar um pacote. E ainda chegando, estavam os irmãos Antenor, Gerardo Chaves e Julita Ramos, irmã de Arthur Ramos. Dado uns 10 minutos, Arthur Ramos desce do salto. Arthur Ramos foi um ser de poderosas figurações, dentre outras, do intelectualismo moderno. Arthur Ramos, valor intrínseco como antropologista e cultor insigne das diversas modalidades do saber humano. Exulta Pilar, o título. Soneto. Centenário que, dignamente festejamos, pertence a um cientista ilustrado, ao saudoso professor Arthur Ramos, filho do Pilar deste idolatrado. Foi nesta terra de imensa hospitalidade, onde Arthur Ramos, o seu solo, familhou, deixando um legado de intelectualidade ungida pelas graças que Deus consagrou. Saudade é um espinho ferindo, dentro da alma da gente. São gotas que vão caindo no coração de quem sente. O Terra e Mar de hoje termina aqui. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!